Oi, tudo bem? Vou falar hoje com vocês sobre um tema que é extremamente atual, né? Nesse mundo digital, que é herança digital. Você sabe o que você vai fazer com as suas coisas que um dia que você partir, o que vai acontecer? Suas fotos que estão nas nuvens, seus documentos, seus e-mails, tudo que está na nuvem, o que vai acontecer? Se você não pensou nisso, saiba que há algum tempo a gente já vem lidando com isso, com um tema que hoje em dia a gente considera que chama herança digital, né? Então eu posso te dar, eu vou usar meu exemplo, e que provavelmente é o mesmo que de tantos outros. Eu lembro o meu avô, ele tinha um cofre gigantesco em casa, chegava todo dia, guardava as coisas, documento no cofre, tudo. Um dia eu me deparei e falei, nossa, não tem mais nada, onde estão todos os meus documentos? Falei, putz, estão na nuvem. O que eu faço se amanhã depois eu falecer, tiver uma incapacidade, sim, o que vai acontecer? Muitas vezes são documentos bancários, contratos, seguros, enfim, tá na nuvem. O que faz? Meus herdeiros, meus familiares, como que eles vão ter acesso a isso? Aí passei a pensar, conversando com algum cartório, tudo, e a gente chegou à conclusão que uma das melhores formas até é fazer um testamento, né? E hoje em dia, quando a gente fala em testamento, não está lidando só com patrimônio, não é? Muitas vezes, quando a gente fala em testamento, a gente está lidando com vontades. E eu resolvi fazer o meu, e no meu testamento, eu discorro sobre essas questões de tudo que está nas nuvens, né? Então, eu vou falar, nossa, eu tenho foto com familiares de 20 anos atrás. Imagine se eu vier a falecer e perder essa foto. Agora você imagine se eu, depois de falecido, essas pessoas conseguem localizar essas fotos, daí começa a imprimir tudo. Então são algumas situações que esse mundo digital corta um pouco a essência que a gente tinha 30, 40 anos atrás, né? Ah, mas algumas vão falar. Ah, mas só as redes sociais, muitas vezes esses Facebooks, Instagram, esses outros redes sociais, muitas vezes ela tem uma cláusula, olha, se você a conta ficar inativo, conta de falecimento, tudo você vai indicar alguém. É, essas plataformas até que possuem isso daí, mas acaba sendo burocrático, né? Então, muitas vezes alguns cartórios, tá? Eles têm aceito, a hora que você faz um testamento, você dispor sobre a questão digital, né? Então, alguns testamentos que a gente tem feito, fica registrado lá, olha, todos os meus e-mails, todas as minhas redes sociais, tudo que está nas nuvens, tá? Todos esses sites de Google Drive, OneDrive, todas essas redes de armazenamento, a gente coloca nesse testamento que fala, olha, no caso do falecimento, você já autoriza algumas pessoas a solicitar para essas empresas recuperação de senha, recuperação de login, enfim, para que elas tenham acesso a todas essas informações. Existe um detalhe que acaba sendo importante, que é o quê? Tudo que está lá é para, principalmente, possibilitar que as pessoas tenham acesso. Não quer dizer que o que está lá, vamos supor, eu posso ter, enquanto vivo, sofrido alguma situação que eu tenha achado que foi lesiva para mim, mas eu nunca procurei meus direitos, aquilo passou, superou na minha cabeça, enfim. Quando a gente disponibiliza esses acessos digitais via testamento, eu gosto de colocar uma cláusula assim, que esses documentos não vão é, é, poder ser utilizados, vamos supor, para processar alguém, tá? Eventualmente, em matéria de defesa, se eu for processado e tem um documento que vá possibilitar a defesa dos meus herdeiros, ótimo que eles usem. Mas eles não são, pelo menos no meu caso, assim, em alguns outros que eu fiz, a gente coloca uma ressalva de que aqueles documentos na nuvem, a partir daquele momento, não pode ser utilizado para processar outras pessoas, é mais para resguardar o seu direito. Além disso, a gente chega e coloca um prazo, né? Então, vamos supor que se eu tenho 10 mil documentos lá, a gente chega e coloca um prazo de 2, 3 anos para que essa pessoa que ficar responsável baixar todos esses documentos, filtrar, alguns ela vai jogar fora, a grande maioria vai acabar guardando, porque quando a gente acaba fazendo esse tipo de herança digital, 99% das pessoas que nos procuram, a preocupação dela é o que realmente foi a minha, e eu imagino que é da grande maioria das pessoas, fotos, né? Porque hoje em dia todas as fotos de família, de lugar, de tudo, tá
no mundo digital, e documentos, principalmente relacionados a contratos, né? E fazer essa herança digital, hoje em dia, eu acho que é uma possibilidade. Tem algumas discussões legais, como sempre vão ter, mas é melhor você ter uma discussão legal com um testamento, né, falando com uma disposição de vontade que eu, Alexandre, autorizei que terceiros fossem utilizar isso, do que não ter essa disposição de vontade e eventualmente cair uma briga com essas big techs aí gigantescas desses redes sociais e desses armazenamento de dados. Então, se você nunca pensou nisso, começa a refletir. Eu posso dizer, pelo menos das pessoas que têm mais da minha idade, jovens, de 40 anos para frente, assim, ou para baixo, assim, enfim, a grande maioria de todas as informações pessoais tuas estão todas nas nuvens. Pensa sobre isso daí, converse com seus familiares, às vezes discute fazer um testamento prevendo a herança digital. Não é um mau negócio, tá? Vale a pena, tá bom? Um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, comente aí por aí. E eu estou à disposição aí para esclarecer algumas dúvidas. Um abraço. Tchau, tchau.